Então, hoje nós vamos falar sobre o poder arquetípico do rito, dando continuidade à série de aulas do poder da emoção. E vai ser bem interessante, porque hoje nós vamos falar de um rito que é tão comum e é tão conhecido no mundo inteiro, e a gente não tem noção da origem e da importância arquetípica desse rito na nossa vida. Cheio de simbologias, como todo rito, né? Vamos entender também o que que é o rito, né? O que que tem dentro da sequência, o que que o rito tem a ver com o mito e com as simbologias e com os arquétipos. Eu vou falar também um pouquinho sobre a questão das sinapses, né? Vou falar um pouco mais, mas não muito também, porque senão não vai dar tempo, é muita coisa. Os exemplos desse rito que eu trouxe são muito interessantes, eu prefiro dar prioridade para esse assunto, mas eu vou trazer um pouquinho sobre sinapses neurais e também sobre a importância da frequência energética que as emoções provocam em nós e como elas interferem, como elas são formadas e como elas interferem na nossa forma de sentir, né, de pensar e sentir e de agir, como eu já tenho falado em várias aulas anteriores. Mas hoje eu vou mostrar mais uma informação sobre essa questão das sinapses. Mas antes de começar, deixa eu fazer aqui o meu comercial, né? Então, se você que está aí vendo, está gostando dos vídeos que estão sendo publicados, se você puder ajudar o canal, é bem simples. Basta você curtir, compartilhar, seguir o canal, comentar. Seu comentário é precioso. Você pode dar sugestões e acrescentar alguma informação sobre as informações que eu estou trazendo, né? E isso vai ajudar eu buscar mais informações sobre o assunto. Pode também colocar algum assunto que você gostaria de assistir aqui, se tiver dentro da minha área de conhecimento, né, que eu puder abordar, vai ser muito bom, porque isso ajuda eu a criar as aulas, né, as futuras aulas. Essa é a nossa 11ª aula. Elas estão numa playlist que também está sendo divulgada aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo de hoje, né? E vale a pena assistir todas as aulas, porque elas são sequenciais, é uma informação que, é, não que você não entenda se assistir essa aula hoje, vai entender, mas vai entender muito mais se assistir as anteriores também. Elas são complementares, como eu disse, né? Então, hoje, vamos começar entendendo o que que é poder arquetípico do rito, né? Então, nessa primeira parte, uma parte introdutória, conceitual, eu vou me ater à leitura explicando um pouquinho do que eu estou lendo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida também, pode colocar nos comentários. Tem um delay, mas eu consigo ler, tá? Eu consigo ler e, se eu puder, eu respondo também. Boa noite, Analice, bem-vinda. Que bom que você está aí. Então, vamos lá, vamos começar hoje, então, com rito é um evento que representa um mito. Podemos ser, podendo ser teatralizado ou representado a partir de regras pré-estabelecidas para cumprir o script de uma narrativa mitológica. Então, nessa frase, a gente já começa a perceber que existe uma relação muito estreita entre o mito
e o rito, porque o rito é um mito em movimento, né? Então, é uma narrativa que conta um mito, mas não necessariamente conta um mito, ela representa um mito. O rito é a atuação do mito, né? Então, seria uma vivência mitológica, a melhor definição para rito. O rito também tem as funções do mito, porém estimulando de forma muito mais potente e eficaz por causa de suas características específicas. E quais seriam essas características específicas, né? O movimento, ele traz envolvimento, tanto das pessoas que estão atuando no rito, como para as pessoas que estão observando essa atuação, né? Então, isso é muito envolvente no sentido de emocionar. E tudo que nos emociona tem uma potência muito maior do que aquilo que não nos emociona, né? A gente viu nas primeiras aulas O Poder da Emoção, que é o título dessa série, como é importante a gente prestar atenção nas emoções que nós sentimos. Então, o mito em movimento, ele promove uma emoção muito mais intensa do que um símbolo, por exemplo, né? A observação de um símbolo, ou o contato, simplesmente, ou até de forma subliminar, que esse símbolo atue sobre nós, né? Não tem a potência de um rito, e a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais. Então, o movimento teatralizado ou encenado estimula os 6 sentidos simultaneamente, criando uma atmosfera sinestésica envolvente, o que eu acabei de falar. Não são só os 5 sentidos que estão envolvidos dentro dessa movimentação do rito, mas o sexto sentido também, porque são percepções, digamos, extrasensoriais mesmo, em função do rito, assim como o mito, estarem apoiados em energias arquetípicas. E as energias arquetípicas, como nós já vimos, elas são muito fortes, elas são imensuráveis. Então, imaginem a importância do contato com essas energias. O cérebro lê o movimento como real, mesmo que seja uma projeção em uma tela. Então, existem estudos sobre isso, né? Quem estuda a lei da atração já deve ter ouvido falar que o nosso cérebro considera a nossa imaginação como algo real e reage da forma que deveria reagir, né? Assim, provocando as emoções e as reações da mesma forma como se isso estivesse acontecendo de verdade. Então, imaginem, se o cérebro entende como real aquilo que a gente imagina, então, como ele deverá entender como real, né, de uma forma muito mais intensa, aquilo que a gente faz, porque na teatralização, a gente finge que está acontecendo algo, né? A gente representa. Então, na teatralização, o cérebro considera tudo que a gente está fingindo como algo real, no sentido de estar acontecendo. Por isso as emoções vêm como se nós estivéssemos realmente vivenciando aqueles eventos, né? Isso acontece também no cinema, né? No cinema é bem intenso, a gente reage de forma bastante forte, e porque o cérebro entende que nós realmente estamos passando por aquilo que estamos vendo na tela. E gera um conjunto de sinapses neurais associadas.
o que as torna mais fortes na sua função de produção dos hormônios neurotransmissores, estimulantes de emoções e reações. Então, além de ser algo que é percebido pelo nosso cérebro como real, existe um conjunto de estímulos, um conjunto de sinapses em função de vários estímulos, que são os arquétipos. No rito, nós estamos em contato com vários arquétipos ao mesmo tempo. Então, nós somos estimulados de várias maneiras. E não sequencialmente, isso pode ser também interrompido e retorna, enfim, é muito dinâmico o processo sinestésico, são várias sensações juntas ao mesmo tempo, assim, e isso potencializa os efeitos que nós vamos receber como estímulos neurais a partir do contato com essas informações. Sedimenta pensamentos e sentimentos com a percepção e assimilação psicológica, né? Isso é uma característica das sinapses neurais, né? Elas são, que eu vou falar daqui a pouquinho, elas são as informações que se enraizam no nosso inconsciente, na verdade, no nosso cérebro, né? Através desses estímulos que vão produzir uma bioquímica que vai permitir a formação das memórias de longa duração. O potencial arquetípico ampliado de vários atributos apresentados na narrativa original, né? Falando do poder, né? O poder arquetípico do rito é exatamente isso, porque são vários atributos, e nós podemos dizer que os arquétipos são atributos. Então, esses atributos são vários, e isso potencializa o estímulo que nós estamos recebendo. Então, imaginem a força que o rito tem sobre nós e sobre nossa consciência, não só o inconsciente, sobre a consciência como um todo. Vamos ver aqui. Então, falando, né, da questão da sinapse. Como o rito é um mito em movimento, né, ele estimula fortemente o ser, pois ativa a imaginação emocionada, criando sinapses com maior quantidade de neurotransmissores, facilitando a formação e aprofundamento das sinapses, gerando as memórias de longa duração. Foi o que eu acabei de falar. Ativa a memória de longa duração imediatamente, pois exige a atenção total do indivíduo, provocando emoções e reacendendo as raízes sinápticas. Então, aqui tem duas coisas para a gente observar. Primeiro, é que a atenção, como o rito exige atenção total, e a atenção é um requisito básico para que a gente crie memória, né? Se a gente não der atenção, vai ser simplesmente um registro de uma sinapse que vai depois perder a força, né? Mas se a gente dá atenção, aí a sinapse começa a enraizar e produzir esses neurotransmissores, né? E uma proteína chamada RNA mensageiro, que vão, na verdade, a proteína que produz os neurotransmissores, estimula a produção dos neurotransmissores. E aí isso vai se transformar nas sinapses, né, que vão gerar as reações emocionais instintivas e as memórias de longa duração. Mas a segunda coisa é que quando a sinapse já está, porque o rito é algo que a gente repete, né? Normalmente são tradições e que a gente tem como hábito praticar o rito. Mas
Com a repetição, não existe mais aquela primeira sinapse. Ao contrário, a gente já tem uma sinapse, ou seja, a gente já tem uma memória de longa duração relacionada àqueles estímulos de determinados ritos, e que quando nós repetimos o rito, elas se enraizam com mais profundidade. Então, além de ser intenso, ele fica na memória de longa duração de uma forma quase que é muito difícil de eliminar essas memórias. Elas são muito potentes dentro de nós. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, vou ampliar um pouquinho. Aliás, deixa eu falar primeiro do David Hawkins. David Hawkins é mais um dessas mentes, mais uma mente brilhante, né, do século XX, que foi médico, psiquiatra americano. Escreveu o livro Poder versus Força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano, em 1995. E ele, né, nas suas pesquisas, descobriu a cinesiologia, a ciência que obtém respostas diretamente da mente subconsciente de uma pessoa através de um teste muscular. E com isso, com esse teste, ele calibrou um mapa da consciência humana. Como é que é isso? Ele percebeu através desse teste muscular a frequência, né? Ele mensurou a frequência da vibração que certas emoções promovem no nosso campo energético. Então, acompanhe aqui comigo. Na parte branca do alto, a gente vê que as frequências são medidas em hertz, estão relacionadas com o nível de consciência e relacionadas com a emoção, né? E na lateral branquinha, do lado esquerdo, a gente percebe que algumas frequências estão relacionadas com a contração da consciência, que são as frequências mais baixas, que vão de 20 Hz até 200 Hz. Existe uma área de neutralidade e depois, a partir daí, acima de 310 e até 1000 Hz, está relacionado com a expansão da consciência. Se a gente olhar na coluna da emoção, nós vamos perceber que quanto mais baixo é a frequência, né, mais as emoções são emoções incongruentes com a nossa realidade crística, que seriam de baixo para cima, humilhação, ofensa, desespero, arrependimento, ansiedade, desejo, ódio, desprezo. E nós não somos, né? Nas aulas, a gente viu isso nas aulas anteriores, que nossa essência, tem o potencial da perfeição do Criador, né? Logicamente que nós não nascemos perfeitos, mas nós temos a priori esse potencial para ser desenvolvido. Então, quando a nossa frequência está mais baixa, nós estamos com sentimentos. Na verdade, o sentimento ele é uma decorrência da emoção, né? A gente já viu isso também. Não vou entrar em detalhe, mas quando a gente está vibrando baixo, né? A gente entra numa condição de incongruência com essa nossa verdade crística, que também tem relação com a nossa criança divina, né? E que é o contato que a gente faz com o Criador, através da onda, da energia. Então, se nós estamos vibrando baixo, nós vamos criar no nosso campo áurico bloqueios energéticos que são capazes de nos adoecer
fisicamente, não apenas energeticamente, vibracionalmente, emocionalmente, mentalmente, mas também fisicamente. Ao passo que, se a gente, vamos olhar aqui novamente, para vocês enxergarem essa imagem. E ao passo, então, que se a gente estiver vibrando na frequência, digamos, da expansão da consciência, nós vamos estar nos aproximando através do otimismo, do perdão, da compreensão, da reverência, contemplação, da serenidade, felicidade e o estado indescritível que é a plenitude, né? Nós vamos estar nos aproximando do Criador, né? E se a gente quer construir a vida plena, nós precisamos entrar nesse estado frequencial de expansão de consciência, né? Então, mas por que que eu estou falando isso, né? A gente vai falar de rito, vocês vão entender. Já vou passar então para o próximo slide. Com alguns exemplos de ritos, né? Então, por exemplo, tradições familiares ou grupais, chá de panela, despedida de solteiro, ceia de Natal, aquelas tradições de família ou de grupos que nós costumamos, né? Que é festa de fim de ano, Réveillon, tantas, são várias, né? Que nós passamos em grupos, pequenos grupos, digamos assim. Orações e mantras, o Pai Nosso, o Terço, o Ponopono e vários outros, né? Vários outros tipos de orações, vários outros tipos de mantra. Os mantras são repetições de frases ou palavras que também podem ser cantadas, né? Da mesma forma que as orações. E eu considero a oração mantras também, e porque as orações também podem ser cantadas. Então, esses seriam ritos pessoais, né? Antes eu citei os grupais, e nesse caso, os ritos pessoais. E existem outros ritos pessoais também. Cerimônias e rituais religiosos e espirituais. Então, aí já tem uma intenção de, digamos, uma espécie de iniciação, de marcar um tempo, né? Marcar um compromisso, que seriam o casamento, o batismo, eventos iniciáticos, uma procissão, lavagem das escadarias de uma igreja, né? Danças sagradas, dança da chuva, dança da colheita, dança da fertilidade, dança do ventre. Então, vejam que em todos esses exemplos existe o movimento, tá? Isso é fundamental da gente observar. Então, existe uma ação. As danças, brincadeiras e cantigas de roda, o cravo e a rosa, ciranda, a canoa virou, nem sei se os nomes estão corretos, fui botando da minha memória. Atirei o pau no gato, passar o anel, que é uma brincadeira, né? Acho que passar o anel nem é não é uma cantiga e nem é uma roda, né? Aliás, é uma roda, mas é uma brincadeira de passar o anel, né? Comemorações culturais sociais, como Carnaval, Ceia de Natal, Páscoa. Aí eu repeti o Natal, né? Porque estou falando aqui das sociais, que são grupais também, mas diria que de uma forma mais abrangente. Os grupos são maiores, ou existe, às vezes, uma comunidade inteira participando, né? Então, às vezes, o país inteiro, o planeta inteiro, né? Como no caso da Páscoa, da ceia de Natal, do Dia das Mães, Dia dos Pais, da criança, dias de santo padroeiros, festa junina, quadrilha, como Bumba Meu Boi, Cavalhada e várias outras danças folclóricas. Então vejam como esses ritos, eles são carregados de simbologias,
são carregados de estímulos emocionais e de atributos arquetípicos, né? Não vou falar especificamente de cada um desses. Eu trouxe um exemplo que é um exemplo que todo mundo conhece, que a gente adora, né? Pelo menos a maioria das pessoas adora, porque é um mito que é cultivado, é um mito e rito, cultivado desde a nossa infância. Então, tudo aquilo que nós temos contato por repetição desde a infância, acaba criando essa memória de longa duração, que é uma memória afetiva muito forte, né? São as memórias mais fortes que nós temos, que mais impactam, inclusive, nossa personalidade, as nossas memórias de quando nós éramos crianças, né? Então, para a gente fechar essa questão, né, de como funcionam os ritos na nossa vida, né? Eles estão enraizados na nossa memória afetiva, principalmente os relacionados à infância, período em que estamos absorvendo informações com bastante intensidade, curiosidade e atenção, pois estamos no momento da formação do ego, como eu acabei de falar, né? Se a gente está na formação do ego e a criança ela tem olhos curiosos, né? Tudo o que acontece é uma informação preciosa, né? Para ela decidir o que que ela vai usar e o que que ela vai guardar, né? E é, essa informação, né? Ela não tem apenas a questão da curiosidade, mas ela está aprendendo sobre a nova vida, né? Então, isso é muito potente. É uma curiosidade que tem uma utilidade quase que de sobrevivência, né? A criança, ela não fala, né? Mas a gente pode imaginar como deve se sentir uma criança totalmente dependente de pessoas que cuidem dela. Então, existe nela a necessidade dela compreender o que está acontecendo, né? Para uma questão existencial mesmo, né? Não que ela tenha esse raciocínio, ou talvez tenha, tem criança que já nasce sabendo, né? Que já nasce com o sexto sentido muito forte. Por isso, ela tem total atenção em tudo que ela experiencia, né? E isso faz com que essas sinapses sejam muito profundas. Então, essas memórias são muito fortes. Os ritos que foram baseados em arquétipos positivos, isso aqui eu trouxe do slide do mito, porque a gente viu no slide exatamente o que eu trouxe aqui, eu vou ler, que eu só troquei a palavra mito por rito. Se forem baseados em arquétipos positivos, ou seja, arquétipos que estimulam a evolução espiritual do ser humano, terão um papel especial na educação emocional e consciencial dos participantes, gerando empatia, alegria, coragem, fé e sentimentos mais elevados. Ao contrário, se os ritos estiverem representando arquétipos de dominação, como poder destrutivo, vingança, morte, guerra, dominação, insegurança, competição. Observem que essas palavrinhas que eu estou usando são arquétipos, tá? Quem não assistiu a aula de arquétipos, dá uma olhadinha depois para compreender, entender quando eu uso, né, e por que eu uso a palavra arquétipo para essas palavras, né, que seriam atributos que têm potencial energético, tá? Isso foi bem explicado na aula de arquétipo. Então, quando nós, né, nós estamos sendo estimulados por ritos que têm esse tipo de energia, né, essa energia destrutiva, vingativa, de morte, guerra, dominação, os participantes ou espectadores
os absorverão, produzindo hormônios que geram ódio, tristeza, melancolia, desesperança, culpa, medo, descrença, vontade de vingança e sentimentos de baixa vibração. Então, agora vocês vão entender por que que eu trouxe Hawkins, né? Por que que eu trouxe? Ah, deixa eu ver se eu coloco ele aqui de novo, né? Então, vamos dar uma olhada novamente aqui. Os ritos que estão relacionados com. Aí vamos ver. Os níveis de consciência, vamos lá em cima na barrinha branca de novo, né? Onde está escrito nível de consciência lá no alto, tem uma coluna. E a consciência mais elevada é chamada de ômega, né? O estado ômega do ser, o estado ômega da consciência. O oposto seria o estado alfa da consciência, que é onde está no final da coluna, na barrinha lá de baixo, tá? Então, tudo que está nessa coluna são arquétipos. Esses são os arquétipos, tá? Então, quais são os arquétipos? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, apego, raiva, orgulho, coragem. São arquétipos que nós chamamos de os arquétipos que estimulam, seriam os negativos, que estimulam a gente aos sentimentos negativos, né? Como eu li no início, que seriam de baixo para cima novamente. Humilhação, ofensa, desespero e etc. Né? Então, quando nós estamos em contato com ritos que têm esse tipo de informação, olhem que isso é bem precioso da gente observar, tá, gente? Como é que a gente vai saber se está sendo estimulado por um arquétipo que é negativo, se a gente não conhece o arquétipo? Porque muitas vezes eles estão dentro de um rito, eles estão é, simbolizados. Como eu falei dos arquétipos na aula passada, na aula retrasada, o arquétipo não necessariamente está visível. Ele está representado e às vezes nem está representado. A própria ação já é uma manifestação arquetípica. O comportamento é arquetípico, né? E ele vai gerar o quê? Essas emoções que vão fazer com que nós produzamos os neurotransmissores que vão provocar exatamente esses estados de consciência que são favoráveis às doenças, não só as doenças do corpo, mas também as doenças da alma, as doenças do espírito, as doenças do campo áurico, porque o nosso campo áurico ele é um campo de energia. Imaginem uma bolha de energia que envolve o nosso corpo. Isso é o nosso campo áurico. Quando nós estamos vibrando dentro desses estados de consciência, nessa classificação de contração da consciência, ou seja, tendo sentimentos menos elevados, né? O nosso campo áurico, ele fica vulnerável à abertura de fendas e furos que pode receber energias densificadas do entorno, ou seja, energias densas que estão pairando no lugar onde a gente está, ou nos símbolos que estão nos estimulando. De várias maneiras, nós podemos sofrer, inclusive, ataques energéticos no momento que nós temos uma fragilidade no nosso campo áurico, em função dos estados de consciência, ou seja, desse estado vibracional que nós podemos nos colocar por causa desses estímulos, que seriam os arquétipos que estimulam vergonha, culpa, falta de coragem, por exemplo, orgulho, né? Isso tudo vai baixar a nossa vibração e vai fazer com que nós
dando atenção, porque é um rito que está em movimento, se nós estamos dando atenção, o que que acontece? Nós estamos criando raízes, porque estamos dando atenção, estamos sentindo, estamos reagindo, estamos produzindo hormônios neurotransmissores, estamos guardando uma memória de longa duração destas emoções e desses conteúdos arquetípicos. Então, o rito precisa ser um rito que nos eleve, porque senão ele vai ser prejudicial à nossa saúde espiritual. E aí eu diria a saúde total, a nossa saúde integral, né? E o contrário, que foi primeira fase, quando os arquétipos eles estimulam as emoções mais elevadas, acontece exatamente o contrário, né? Nós vamos entrar num estado de expansão da consciência, vamos ter um campo áurico brilhante, coeso, firme, né? Uma luz forte, né? Vamos vibrar luz, vamos ser luzes mesmo, né? E isso não vamos estar suscetíveis a doenças físicas ou emocionais ou mentais, todas aquelas que eu acabei de falar aqui, né, que tem relação com a baixa vibração, nós não vamos ter, porque estaremos com uma vibração elevada. Então, nós estaremos em estado de felicidade, serenidade. Observem que o amor e a alegria, eles são bem parecidinhos, né? De 500 para 540. A alegria aqui se trata de alegria genuína, né? É uma alegria que independe de você precisar de algo para fazer você rir. A alegria genuína é quando você sente a alegria pela vida, a alegria de viver, a alegria pelo seu próprio ser, a alegria por participar da vida, né? Por ser parte do todo. Essa é a alegria genuína. Então vejam que ela tem uma vibração maior do que a do amor, segundo a escala de David Hawkins, né? E ali, nesse momento, né, e quanto mais elevada essa nossa vibração, mais perto da plenitude nós estamos e mais perto do encontro com o Criador, né? Nós vimos também acho que foi na aula de arquétipos, que nós encontramos com as energias mais sutis, as energias arquetípicas mais sutis, através da nossa criança interior, que é a nossa criança divina, né? Então, eu vou falar também sobre isso daqui a pouco. Então, deixa eu passar, então, para o slide que eu estava antes. Então, agora, vamos passar para alguns exemplos de rito. Na verdade, eu trouxe um exemplo e eu achei muito interessante, porque ele faz parte da nossa memória afetiva da infância, né? Então, isso é muito enraizado, muito forte na gente. Então, eu fui pesquisar sobre a origem do Papai Noel, porque o Papai Noel, ele faz parte de um mito que é ritualizado, né? Desde quando a gente nasceu e não se sabe por quê, né? Mas sempre é algo que a gente espera o ano inteiro, mesmo depois que a gente cresce. Quando os filhos nascem ou os netos, a gente também continua esperando o Natal, porque sempre é algo que deixou uma lembrança tão forte, tão bonita, né? Para muitas pessoas, não, mas para quem teve essa experiência, né? é, de alguma forma, tem digamos, um saudosismo. Então, tem esse vínculo muito forte com a figura do Papai Noel. Então, eu fui pesquisar para entender, né, quais seriam os arquétipos que estariam relacionados com a informação do rito do Natal, o rito de tudo, né, da ceia de Natal,
da própria figura do Papai Noel e da relação que ele tem com o Natal. E aí, primeiro dado que eu encontrei, né, que remonta aos séculos de 10 a 6 antes de Cristo, foi a figura da La Befana. Então, eu vou ler para vocês algumas coisas. A La Befana, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem melhor a figurinha dela, né? Vocês observarem. No centro tem uma bota de tecido, tudo artesanal, tá vendo? Aqui do lado também tem uma. É tudo artesanal, tudo feito de forma cuidada. Dentro da bota, que seria uma meia, ela representa uma meia, né? Parece uma botinha, mas ela é uma meia. Representa uma meia. Existem balas, doces, né? E a botinha, né? Ou a meia pendurada na lareira. Em cima a gente vê frutas, aí volta novamente aqui a maçã, a questão do dourado, o vermelho, o fogo das velas e a labefana, ela aparece como uma bruxa. Observem que ela tem um lenço vermelho, tem várias representações, mas a maioria delas é assim, ela tem a vassoura. Essa eu trouxe esse desenho porque ela está carregando a luz, eu achei super significativo. E ela tem um saco de brinquedos nas costas. Interessante, né? E é uma mulher. E é uma bruxa. Então, a La Befana é uma bruxa reveladora de divindade. Ela é uma figura eh, típica de uma comemoração que acontece na Itália. E eu vou ler um pouquinho sobre ela, tá? Para a gente poder perceber aqui as questões que eu levantei sobre o rito. Então, a Befana, ela tem esse nome porque está relacionado com Epifania, tá? E Epifania, no dicionário, é relacionado com a religião e quer dizer festa cristã que comemora o batismo de Cristo e também as bodas de Caná. Tem um outro significado, é a comemoração na Igreja Ocidental do episódio dos Reis Magos como ocasião da primeira manifestação de Cristo aos gentios. E o que eu acho que tem mais a ver com a questão do Natal, apesar de que essas duas já têm também, né? Mas é que está relacionado com aparecimento ou manifestação reveladora de divindade. E aí ela aparece, por exemplo, nos os ventos, né? Raios e tempestades são a epifania do orixá Yansan. Então, vejam que a Labefana, ela tem a ver com essa questão de uma revelação, né, de algo novo, de digamos, uma boa nova. Vocês vão entender um pouco mais. Era uma velhinha montada em uma vassoura que leva doces para as boas crianças e carvão para os travessos, na noite entre o dia 5 e 6 de janeiro, a noite da Epifania, né? Ela enche as meias deixadas penduradas na lareira ou perto de uma janela. Diz a lenda que as crianças que se comportaram bem durante o ano receberão doces, frutas secas ou pequenos brinquedos. Mas quem foi endiabrado vai encontrar suas meias cheias de carvão ou alho. Aí observe, ela tem digamos, uma grande semelhança aqui com o Papai Noel, né? Que vai. Inclusive, ela também entra pela chaminé, tá? Ela leva doces, coloca nas meias, né? Para aqueles que são as crianças boas, e carvão para os travessos.
né, durante uma noite, e meias penduradas, né? Ou na janela ou na lareira. É bem o cenário da noite de Natal, né? Os doces, as frutas secas e os pequenos brinquedos são os presentes que ela traz para as crianças que, digamos, se mantiveram dentro da sua riqueza essencial, né? Que estão, digamos, congruentes com sua divindade, né? Eu gosto de falar assim porque eu acho que é a forma mais fácil de se entender isso. Depois de tanto que eu falei, né, de que a gente tem isso a priori, então se a gente cultiva, precisa desenvolver isso, se a criança está nesse caminho, ela é presenteada, né? Mas aquelas que não estão presenteadas, com os doces, ganham carvão ou alho. No dicionário dos símbolos, o carvão, ele significa o fogo escondido, a energia oculta, que a força do sol furtada pela terra está dissimulada em seu seio. Ou seja, significa que a criança está deixando apagada a sua chama interior, né? Por isso ela é endiabrada, porque ela não tá em conexão com a sua própria divindade. O carvão também significa uma reserva de calor, né? Apagado, né? Mas ele tem essa reserva, só que está apagado. Em brasa, ele significa a força material ou espiritual contida que aquece e ilumina sem chama e sem explosão. Ou seja, o que é uma chama que ilumina e aquece sem explosão? É algo constante, né? E a constância desse fogo sagrado interior é que vai fazer a pessoa ter as virtudes, ter as emoções boas, de vibração alta, que vão fazer ela manter essa frequência e obter, então, a saúde e se mantendo nesse estado de consciência elevada ou em elevação. Vejam só, um simples carvão leva a gente lá para a tabela de Hawkins para compreender como o simples fato, né? E ela coloca isso dentro de uma meia. Eu não pesquisei o que que é a meia, mas se a gente pensar que a meia cobre os nossos pés, né, protege do frio, é um lugar que te dá, os pés é um lugar que te faz caminhar, né, te movimenta na vida. Então, é um caminhar com autoridade, né, que é o caso das crianças que têm esse fogo aceso. Mas as endiabradas ganham carvão para acender o seu próprio carvão, para acender seu próprio fogo. Isso é tão simbólico, tão lindo, né? Então, ele também, esse carvão aceso, em brasa, né? Eles têm a simbologia de autodomínio em um ser de fogo, né? Então, o que que é o fogo também, né? Além de ser esse essa chama acesa, a chama da divindade, né? Que a gente viu isso no mito da caverna, o fogo, né? Representando a criança interior, a criança divina. O fogo também, ele está relacionado com a transformação. Então, a criança que recebe o carvão, ela está recebendo a possibilidade da chama, de acender a sua própria chama. Isso é simbólico, mas é lindo. O alho para afastar os vampiros, afasta as serpentes, protege da loucura, relacionado com o poder de reencontrar as almas perdidas. Quem são as almas perdidas, se não essas crianças endiabradas, que não querem, né, reconhecer o amor, a alegria, a empatia, o companheirismo, né, a, a colaboração, né? Então, o alho
Ele protege contra o mal-olhado, esconjura a má sorte, protege contra a mordida da serpente, é protetor contra influências nefastas ou agressões perigosas. Então, além dessas crianças receberem a possibilidade do fogo, do poder, né, da transformação, elas também recebem o alho para se proteger daquelas energias que não são as favoráveis, né? Que são estímulos que vão provocar aquelas emoções que a gente já viu antes. E isso tudo para as crianças, né? Que estão começando, né? É o começo do batismo, né? Que está relacionado ao nome, né? A Epifania, a Labefana. A primeira manifestação de Cristo aos gentios, ou seja, é o start, né? É o início. Então, para esse início, a Befana traz para as crianças que estão iniciando a vida, traz essas duas simbologias, né? Ela é uma figura folclórica ligada às festas de Natal, típica de algumas regiões italianas. A origem da Befana está provavelmente ligada a um conjunto de ritos propiciatórios pagãos, que remontam dos séculos X ao VI antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, olha isso, 1000 anos aproximadamente. E está ligada aos ciclos sazonais relacionados com a agricultura, relativos à colheita do ano anterior e o renascer de um novo ciclo. Ou seja, é um rito que veio, né, de uma questão de renovação, de recomeçar um novo ciclo, né, relacionado à agricultura, à colheita, e está relacionado também com o solstício de inverno. E difundidos no norte da Itália agrícola, através de antigos cultos celtas relacionados ao inverno boreal. Os antigos romanos se apropriaram dos ritos e os associaram ao solstício de inverno, que é novamente a época que você vai ter, né, que existe uma renovação, né? Esse solstício de inverno, ele coincide com o nosso Réveillon, né? A nossa festa de Ano Novo, é o início do ano, é o início do calendário romano, né? Então, as figuras femininas dentro dessa lenda ou mito, né, da Labefana, as figuras femininas sobrevoavam campos cultivados para propiciar a fertilidade de colheitas futuras. Daí o mito da figura voadora. Então, existia, né, dentro, que é um culto celta, né? Na cultura celta, a mulher tinha uma importância diferente da cultura pós, né, pós-Cristo, digamos assim, onde houve toda uma modificação disso, né? Mas, então, elas tinham essa, dentro desse rito, né, a questão da figura feminina que voava, né? E aí eu trouxe, então, a simbologia da vassoura, que é um símbolo de poder sagrado. Nos santuários antigos, varrer é um serviço de culto, limpar por quem tem mãos puras. Então, essa é a simbologia do rito da Labefana, que tem tudo a ver com o Natal que nós conhecemos hoje, com o Papai Noel que nós conhecemos hoje, né? E aí, depois disso, eu visitei também a origem viking do Bom Velhinho. Isso já aconteceu na Idade Média, tá? Então, foi pós-Cristo, né? Os vikings celebravam o solstício de inverno com festas e presentes. Eles acreditavam em um deus chamado Odin,
e o deus nórdico da sabedoria, da guerra e da morte. Ele tinha uma longa barba branca e cavalgava um cavalo voador de 8 patas, na época do solstício de inverno. Vejam a relação, então, né, do Odin voando, cavalgando, e na época do solstício de inverno tem uma relação com a questão da agricultura, do voo das mulheres nas vassouras, né, na questão da vassoura, da bruxa. Odin viajava pelo céu em seu cavalo, distribuindo presentes para as pessoas e para as crianças que se comportavam bem. Novamente essa história. Odin era chamado de pai de todos. Era considerado o benfeitor universal, o doador de todos os presentes bons e perfeitos. Então, os vikings viviam na Escandinávia durante a Idade Média. E uma das tradições vikings mais importantes era o Yule. Não sei se é assim que fala, mas o Yule ainda é um festival que celebra o solstício de inverno. Durante o Yule, as pessoas acendiam fogueiras para afastar os espíritos malignos e se reuniam para comer, beber e trocar presentes. Novamente a questão do fogo para afastar os espíritos malignos. Novamente os presentes, novamente a festa, a ceia, né? A reunião. Muitas das tradições do Yule ainda são praticadas hoje em dia. E, aliás, são bem praticadas. Eu fiz uma pesquisa também de imagens e isso foi bem interessante. Mas deixa eu agora mostrar para vocês a imagem, né, que eu trouxe da La Befana. E aqui a imagem do Papai Noel nórdico, né, e da festa. Algumas, é, algumas coisas utilizadas nessa festa. Uma coisa que eu observei, que eu achei fantástico, é que o Papai Noel nórdico, ele era representado por uma árvore. Observem que essa foto, ela está mais perto daquilo que eu vi numa outra, mas que parecia mais uma máscara, não dava para ver o corpo dele todo, né? Mas é como se a árvore fosse o Papai Noel, ou o Deus, ou, enfim, existia uma figura mágica, né, do Natal, que não era chamado de Natal ainda, mas é como se ele fosse a árvore, né? E aí aparece uma representação dele com uma lebre. No centro tem, são instruções, atividades do Yuli, né? Seria fazer decorações. Aí vocês podem ver uma estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas, ela está na geometria sagrada, está relacionada com a evolução a partir da assimilação dos 4 elementos da natureza, assimilação e domínio dos 4 elementos. Então, isso está presente na decoração Yule. O quinto elemento, então, seria o éter, né? E é considerado também um símbolo da magia, um símbolo do mago. Por quê? Porque o mago é aquele que detém conhecimento dos 4 elementos. Então, ele consegue dominar e utilizar esses 4 elementos. E vejam bem, o pentagrama com a ponta para cima, ele tem o significado de evolução, tá? De espiritualização, né? E ele é um símbolo mágico, né? Um símbolo do mago, como eu falei, né? Então tem a ver também com a magia do Natal. E por isso, talvez, a estrela cadente, né, da noite de Natal, ela é representada por uma estrela de 5 pontas. Normalmente a gente vê a estrela de 5 pontas nos enfeites de Natal que a gente utiliza, né? Então tem aqui, ó, acender o fogo, né? Acender uma fogueira, decorar
né, o seu ambiente onde você vai fazer a sua festa. Secar as laranjas, eu não consegui descobrir para que que serve secar as laranjas, mas deve ter uma simbologia muito interessante, né? Imagino que tenha um pouco a ver com doces, não sei, mas eles usam na decoração. E cozinhar biscoitos, e observe que o biscoito também tem a forma do pentagrama, né? Juntar neve para falar palavras, que seriam falar mantras, né? Aí aqui a gente vê também um enfeite, que é uma bonequinha, né? E aí ela é uma figura da natureza, uma planta, né? Então, observem a relação do Yule com a questão da natureza, como isso era forte, né? A questão, e por que será, né? Será que não tem a ver com a questão da sobrevivência? Imagine, viver num lugar de frio intenso, na Idade Média, né? E até antes, né? Um um lugar, um clima difícil, muito difícil de se viver, sem tecnologia, de forma bastante rudimentar ainda, talvez, né? E então a natureza era praticamente parte das pessoas, parte da comunidade. Eles viviam em total comunhão com a natureza. E eles dependiam dela para sobreviver, não só na questão do alimento, mas também na questão da habitação, na questão do vestuário, tudo, né? Tudo era, a fonte era a natureza de tudo, e inclusive da espiritualidade. E por isso eles tinham as festas, e essa é uma delas só, onde eles faziam os tais ritos, como eu falei, né? É o ritual da chuva, o ritual da. Enfim, esses povos mais conectados com a natureza, eles têm o rito como uma rotina para manter a própria coesão dentro do coletivo, né? A união dos grupos, como também de receber do Criador, né? Da divindade, aquilo que os mantém vivos, né? Então, é algo muito intenso. Lembra da função pedagógica do mito? Ela cabe aqui também. Todas as funções do mito que foram trazidas na aula passada, na aula sobre o mito, elas também cabem no rito. São as mesmas funções. Porém, como eu disse no início, potencializadas em função da grande carga emocional que o rito tem, né? Então, voltando aqui no Yule, né? Durante o Yule, eles usavam roupas vermelhas e brancas para simbolizar o fogo e a neve. Os vikings usavam gorros pontudos para se protegerem do frio e da neve. Durante o Yule também, as pessoas trocavam presentes em sacos feitos de pele de animal. O saco simbolizava a abundância e a generosidade. Olha aí, eles tinham um saco. Nós, depois, né? Se bem que a Befana é atual, né? Mas se ela está vindo de uma tradição antiga, talvez o saco tenha virado aquela meia, né? A botinha de meia, né? Mas no início era um saco de pelo, né? De pele de animal. E o saco simbolizava abundância e generosidade. Os vikings acreditavam que os deuses tinham barbas brancas e longas, e que isso era um sinal de sabedoria e poder. O Natal cristão foi estabelecido no século IV depois de Cristo, para coincidir com o solstício de inverno, a fim de cooptar as tradições pagãs e facilitar a conversão dos povos pagãos ao cristianismo. Então, nessas, né, tradições e transições da história da humanidade, né, de tempos e, enfim, épocas,
Houve, então, uma absorção, né, das tradições pagãs pelo cristianismo. E isso foi, a gente vai ver daqui a pouco, né, a questão do São Nicolau, que fez com que todas essas simbologias fossem assimiladas, não da forma exata, mas dentro, como a gente viu, né? E por isso eu fiz essa pesquisa também, para a gente perceber como é, cada cultura ela vai acrescentando algo ao mito, né? Ou tirando, ou mudando, de acordo com a sua própria estrutura social, econômica, sua forma de agir, de pensar, de ser, né? E isso está muito ligado também à região, né? Que talvez os vikings eles valorizassem tanto as árvores, né? A natureza, o verde, porque lá eles têm isso por um período muito, né? Os nórdicos têm a natureza presente por um período muito pequeno durante o ano. Existem o período de neve, né? É muito maior, eu acredito, e áreas também, em algumas áreas, é quase que totalmente, né, o ano todo, em períodos mínimos, sem neve. Então, a natureza era como se fosse um presente para eles, né? E as tradições nórdicas, então, influenciaram outras culturas por meio de migrações vikings e das relações comerciais entre os povos da Europa, né? Então, eles disseminaram essa cultura dessa maneira. Diferentes, como eu acabei de falar, diferentes tradições e crenças dos povos do mundo podem se misturar e evoluir ao longo do tempo, mas elas também podem involuir, tá? É, E aí, depois, né, do nosso Iule aqui, eu fui um pouquinho mais para frente, no século IV, né, depois de Cristo, e encontrei o São Nicolau, que foi um bispo católico que viveu no século IV na cidade portuária de Mira, uma antiga cidade grega que hoje é Denri, na atual Turquia. O relato do site do Vaticano diz que Nicolau era filho de pais ricos, mas que ficou órfão ainda bem jovem e empregou toda a sua riqueza em ajudar os pobres e enfermos. De acordo com o que se conta, certa vez Nicolau teria livrado 3 moças de serem enviadas à prostituição pelo pai, um comerciante falido que, desesperado por não ter dinheiro para sustentá-las, nem para o dote de casamento de cada uma delas, resolveu vendê-las, né? Então foi quando Nicolau resolveu salvá-las e jogou 3 sacos de moedas de ouro pela chaminé da casa da família. O saco caiu em cima das meias das moças que tinham sido colocadas na lareira para secar. Essa história já foi contada antes, né? Lá a Befana também fazia isso, né? E, enfim, no século XVI, então, olha aí, nós tivemos um salto aí de 12 séculos, né? A devoção a São Nicolau desapareceu em todos os países protestantes da Europa, mas seguiu nos países católicos. Os colonos holandeses levaram essa tradição para Nova Amsterdã, atual cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no século XVII, durante a colonização dos Estados Unidos. Os holandeses, né, chamavam, eles usavam o nome de
Sinterklaas, eu não sei se é assim que pronuncia, Sinterklaas, ou Santa Claus, se tornou uma lenda de um velho bondoso que reuniu o ideário de bondade de São Nicolau a antigos contos populares nórdicos de um ser mágico que compensava as boas crianças com presentes. Só que, como a própria enciclopédia britânica, que foi a fonte desse site onde eu peguei essa informação, foi o site da National Geographic. Então, ele diz que a própria enciclopédia britânica explica como a vida de Nicolau não é 100% atestada por nenhum documento histórico. Então, existem alguns mistérios, né? Algumas inversões, mas observe que, vamos chamar de uma árvore, né? A árvore que monta a história, ela não teve uma grande transformação. E aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre o que o Natal representa para nós e como é que isso chegou até o momento de hoje, né? Como essa simbologia toda veio até hoje. Então, a primeira imagem é São Nicolau. Vejam que ele está ali com um chapéu vermelho, né? Uma capa vermelha. Então, já tem alguma relação aí. A igreja usa muito o vermelho também, né? A imagem da criança, né? O dourado da árvore de Natal. Como a gente usa o dourado, a simbologia do dourado que ficou, né? Ela está relacionada com esse fogo, está relacionada com a criança divina. Lembra da maçã dourada? Então, isso tudo está. O Natal não só o rito do entregar o presente, né? Mas toda a festividade de Natal, ela está carregada das simbologias que representam essa expansão da consciência, eu diria, né? É como se estivesse dizendo para as crianças e para todos, né? Existe a possibilidade de se acender o fogo mais uma vez, né? Eu vejo dessa maneira. Tem a relação do nascimento de Jesus, né? É sobre isso que eu quero falar. Então, observe que hoje o Papai Noel, ele, ele não é mais aquela figura cativante que a gente aprendeu lendo as histórias de Natal, né? Pelo menos quem é da minha geração conheceu um Papai Noel que ele fabricava os brinquedos junto com os duendes, né? Numa casinha, numa cabana, no meio de uma floresta cheia de neve. E ele tinha vários ajudantes e tinha a Mamãe Noel também para ajudar, né? Então, é tão bucólico, né? E simbólico a união para construir, né? Isso que eu estou falando é a memória afetiva que eu tenho, e eu acho que muitas pessoas têm, né? A construção de um artefato, ela está vinculada à criação, né? O artesanal, né? Então, se você tem uma atividade artesanal, e a gente já viu isso também, é o encontro com o luminoso, quando você faz a arte de forma livre, né? Então, você está fazendo essa conexão com a sua criança divina. E a arte, ela promove esse estado do ser, digamos assim. No momento que você se entrega completamente à arte, você eleva automaticamente sua vibração.
Isso se você tiver entregue realmente com uma intenção de fazer algo livre, né? Mas no caso do Papai Noel que eu estou falando, existia a intenção de agradar as criancinhas. Imaginem, levar um brinquedo, criar, fazer, confeccionar com madeira, com tinta, confeccionar um brinquedo para uma criança que não tem nada, que essa era a ideia, né, das criancinhas pobres, mas todas as crianças recebiam presentes do Papai Noel. Mas sempre teve aquela questão da criança ter, mesmo nenhuma criança ficar sem o presente do Papai Noel, presente de Natal, né? Então, tem essa simbologia, né, do encontro, do contato com aquilo que vai nascer nas mãos do bom velhinho para entregar para as crianças. Então, são várias, né? E vejam, que quando eu falo em intenção de acolher, eu estou falando de arquétipos, né? Que arquétipos são todos esses que eu estou falando? A questão do acolher a criança, né? A alegria que a criança vai receber, a alegria é um arquétipo, o amor dedicado nessa atividade, né? De voar num trenó e distribuir presentes para as crianças, né? Ao mesmo tempo, as ceias de Natal, repletas de doces, biscoitinhos feitos em casa, né? Aquelas bolo de chocolate, aquelas iguarias todas, que tem as outras, né, que são bem típicas, mas eu penso assim, naquelas que são feitas, não compradas, feitas, né, pela vovó, pela mamãe, enfim, a titia, todo mundo, né? Que as pessoas se reuniam para fazer a ceia de Natal, né? E cada uma tinha uma receita especial. Então, a festa de Natal, ela está, em primeiro lugar, comemorando o nascimento de Jesus, né? Então, essa comemoração do nascimento de Jesus tem uma relação muito estreita com o nascimento de um novo ciclo. Foi um novo ciclo para nós, porque quando Jesus veio à Terra, ele veio ensinar os seres humanos a amar novamente, porque isso tinha sido absolutamente esquecido quando ele veio aqui, né? Está na hora dele vir de novo, né? Mas, é, então, quando a gente comemorava as festas, né, tinha o Natal, né, tinha toda uma relação com o nascimento de Jesus, é o aniversário dele, por isso tem bolo, é uma festa de aniversário, por isso tem doce, por isso que tem presente. É como se nós não podemos dar o presente para Jesus, porque ele é o aniversariante, então nós ganhávamos o presente no lugar dele e trocávamos presentes de uma forma, digamos, mais amorosa, né? Então existia ainda uma relação de uma vibração mais elevada, né? Quando a gente tinha essa tradição do Natal relacionada com aquele mito antigo que começou lá na cultura celta, que lá Befana indiscutivelmente vem da cultura celta, né? E foi atravessando civilizações, não digo nem gerações, né? 1000 anos antes de Cristo era outra civilização. Hoje nós somos completamente diferentes. Então, foi atravessando todos esses anos, séculos, e chegou aqui intacto. Por quê? Porque chegou intacto a essência. Não, não chegou intacta a, a forma, né, do rito, do mito.
mas a essência chegou intacta. Por quê? Porque o arquétipo, ele é muito forte. Ele é muito forte. Dificilmente a gente consegue modificar. E tem a outra questão que também já trouxe na aula sobre a aula do centésimo macaco, falando do campo mórfico. Tudo isso que eu estou falando, da história do Papai Noel, e tudo aquilo que a humanidade viveu, né, sentiu e pensou, fica registrado no campo mórfico da humanidade, e é o inconsciente coletivo. Então, é muito forte algo que está no inconsciente coletivo, com uma simbologia mais forte ainda, que está falando de ciclo, de renascimento, né? Está falando de amor, está falando de a essência, né? A generosidade, né? E a fertilidade, né? O novo, a nova, a nova, é a boa nova, é a nova oportunidade. Isso é o Natal, isso é o nascimento de Jesus. E que a gente, hoje em dia, não comemora mais dessa forma. Não é que é o Natal hoje. Por isso que eu coloquei esse Papai Noel aí desse jeito. Como é o Natal hoje? É coincidência, hoje eu tô toda aqui, ó, tô parecendo uma Mamãe Noel. Porque tá muito frio aqui, gente, vocês não têm noção. É, mas, esqueci mais alguma coisa para eu falar sobre a questão do Natal, né? Como simbologia, que eu estou tentando, né, colocar isso mais para mostrar o que que veio, né? O que que veio lá de trás até hoje, né? Que a gente tem o nascimento, tem o início da vida, o recomeço, e Jesus representa o arquétipo da verdade e da vida, também do amor, né? A oportunidade de renascer e recomeçar um novo ciclo de prosperidade e alegria. E aí, isso a gente vai festejar também no Réveillon, né? As festas de fim de ano, é o início, na verdade, deveria ser a festa do início do ano, a gente chama de fim, deveria usar o arquétipo correto na festa, é início do ano, né? Festa de início do ano, e não do fim. E a gente está começando, recomeçando, né? Um novo ciclo de prosperidade e alegria, que é isso que a gente quer todo final de ano, né? A gente acostumou, até falei novamente final, a gente quer renovação para conquistar aquilo que a gente planejou, né? Conseguir realizar os sonhos que a gente ainda não conseguiu, melhorar a vida que a gente ainda não conseguiu. E o velhinho caridoso, ele representa o altruísmo, o arquétipo altruísmo. Altruísmo, sabedoria do ancião, são arquétipos. E esse velhinho representa isso, né? Que começou lá atrás também, com o Odin, que era um velhinho, né? A representação do Odin era um velhinho de, de capa azul e com um chapéu preto, a figura do mago. Então, a construção dentro da simbologia do Natal antigo, né? Voltando ainda aí na questão do Natal da memória afetiva, né? A construção representa o arquétipo da elaboração, do trabalho artesanal, por prazer. Praticava o encontro com o luminoso, como eu falei, né? O luminoso é um arquétipo. O luminoso é exatamente essa luz interior da criança divina. Então, e naquela época tem uma outra questão. As crianças sonhavam, elas pediam brinquedos, mas elas não acreditavam que iam ganhar, né?
Elas pediam, tinham esperança, mas não é que não acreditavam, elas não tinham certeza de que iam ganhar, né? Nem sempre os pais podiam dar aquilo que as crianças pediam. E nesse, nesse, nesse ato do pedido, né, de escrever a cartinha para o Papai Noel, relata, assim, representa uma pureza e fé, né? Porque a criança escreve uma cartinha com um desejo para um ser mágico que ela não vai nem ver, ela nunca viu, né? O Papai Noel não era visto. O papai não era visto nessa época. E como é que é hoje, né? Agora sim que eu vou entrar no hoje. Hoje, a gente faz uma ceia de Natal, onde as pessoas têm toda uma decoração. Que bom que a decoração sobreviveu, né? Ela é simbólica e estão ali os arquétipos, as simbologias arquetípicas, o vermelho, o dourado, né? O bonequinho, os bonequinhos, né? O bonequinho de neve, o Papai Noelzinho lá, os anjos, e vários elementos, né? Simbólicos da ceia de Natal, da decoração de Natal, da alimentação. Mas o Natal hoje não lembra de Jesus. As pessoas não falam de Jesus no Natal. E as pessoas se reúnem para trocar presentes. Muitas vezes elas estão reunidas em família por obrigação, sem realmente estarem de coração, né? E aí existe nessas reuniões competição, porque família é assim, né, gente? A gente sabe como é família. Aliás, a família é o lugar onde a gente veio aprender a viver, né? Família é assim. Então, existe tudo dentro da família. A competição, o ciúme, as discussões. E isso acabou crescendo no momento que se esqueceu de Jesus dentro da festa. Se esqueceu de que o aniversariante é Jesus. E aí, que arquétipos são esses que eu estou falando? Porque o ciúme é um arquétipo. Lembra? Está lá na tabela do Hawkins. A inveja é um arquétipo. Aí gera o quê? Tristeza, opressão. São arquétipos. Então, no quesito comportamento humano, quais são arquétipos que nós estamos cultivando na nossa ceia de Natal? Sem o amor, sem a alegria, sem a pureza da criança divina. Quais são esses arquétipos? Apesar de que a simbologia continua trazendo tudo. Só que hoje está tão longe, né? É, o Natal, aqueles enfeites idealizam o Natal, mas e dentro das pessoas? Como está o Natal? Como é que está esse rito, né? O que significa para as pessoas? Comer, beber, falar mal do outro, brigar, mostrar o vestido novo, competir para ver quem ganhou o melhor presente, quem deu o melhor presente. E o Papai Noel? Virou figura comum em todos os shoppings, nas ruas, na frente de qualquer loja, você vê o Papai Noel. Cadê o encantamento da criança que sonha com o Papai Noel, mas não consegue ver ele? Então, o Papai Noel saiu do sonho da criança. E ela rapidamente percebe que ele é o vizinho que botou uma roupa de Papai Noel, ou o próprio avô que fingiu que era Papai Noel.
né? E se bobear, ela passa na frente da loja e vê o Papai Noel lá sentado tomando água, descansando, porque ele trabalhou bastante, né? Chamando os clientes para dentro da loja. Então, o Papai Noel agora está bebendo água para descansar. E aí ele tira o gorrinho, tira a barba, porque está muito calor, porque o Natal no Brasil é quente, né? Então aí a criança olha assim, ué, eu pensei que o Papai Noel ele só vinha no Natal. O que que será que uma criança de 3, 4 anos pensa quando vê um Papai Noel assim? Então, nesse sentido, tirou-se a pureza da criança com relação ao sonho do presente de Natal. As crianças vão para o shopping, tirar foto do Papai Noel e pedir um brinquedo que está na moda. Dentro do shopping, para ela fica difícil entender que a mãe não vai poder comprar. O brinquedo está na vitrine, Papai Noel está ali. Ela botou o nome do brinquedo numa cartinha, entregou para o Papai Noel. Por que que a mãe, por que o Papai Noel não vai entregar o brinquedo para ela, né? Tem criança que sabe que é a mãe que vai comprar, o pai. E a criança que não sabe, não, o Papai Noel está aqui dentro do shopping. É claro que ele vai me dar esse brinquedo. Não é assim? Que pode ser, que a criança pode estar pensando? Então, eu estou trazendo isso para mostrar como um rito pode ser modificado de forma prejudicial, subvertendo os arquétipos que estão incluídos nesse mito com uma finalidade pedagógica. E vejam, isso não é caretice, porque a evolução do ser humano não é caretice. A evolução do ser humano é a nossa missão, é a nossa meta nessa vida aqui na Terra. A gente veio aqui para isso, para evoluir. Já falei isso nas aulas anteriores. Então, manter algumas tradições que são simbólicas, mitológicas e simbólicas, de crescimento, de elevação espiritual, que estimula bons sentimentos, que são arquétipos, né? No final, o sentimento está relacionado com esses arquétipos. O que estimula o bom sentimento é o arquétipo, né? A alegria estimula você estar alegre, mas a alegria é o arquétipo, né? Então, a gente ter contato com esses arquétipos de elevação espiritual, pessoal, né? Psicológica, elevar nossos sentimentos. Isso faz com que nós, além de estarmos protegidos no nosso campo, protegidos, e olha que falei aqui, lendo aqui, sobre a questão da a proteção, né, do fogo, da proteção e da transformação para um novo ciclo que vem lá dos primórdios, né, da humanidade lá atrás. Imagina, 1000 anos antes de Cristo, quer dizer 3000 anos antes de nós, um pouco mais, né? Então, há 3000 anos atrás, já existiam esses símbolos nos ritos, nos mitos. E por que nós vamos deixar isso para lá, né? Se os arquétipos são exatamente aqueles potenciais energéticos, informacionais que nos norteiam para onde precisamos chegar, onde precisamos ir, para voltar para o todo. Então, o Natal tem essa. Vejam que antes de Cristo, tá? Mas Roma
mudou as datas para poder juntar o nascimento de Jesus com a festa de Natal. E que tem tudo a ver com o ciclo, que é representado pelo o Iule, né? Ou seja, essas comemorações, todas voltadas para a questão do novo ciclo da agricultura, o novo ciclo da natureza, que é o solstício de inverno. Então, eles juntaram isso e potencializaram, de uma certa forma, potencializaram a, a, a carga arquetípica do rito, né? Porque aí entrou a criança, que é Jesus, que nasceu, né? O nascimento dele. Então, a gente precisa olhar os nossos ritos e mitos, né? De uma forma, digamos, com uma percepção mais ampliada, para entender quais benefícios eles podem nos trazer. Porque no final das contas, o que a gente quer é ser feliz, né? Então, vamos tentar buscar aquilo que nos eleva, aquilo que nos deixa felizes, alegres, amorosos. Vamos vivenciar os arquétipos dentro dos ritos que foram elaborados através do inconsciente coletivo, né? Trazendo esses arquétipos para as culturas, para nós podermos seguir esse caminho que vai levar para a felicidade, para, como está lá na escala de Hawking, né? É o inimaginável, que seria a plenitude, que nós não imaginamos, né? Que seja a plenitude. Nós, na verdade, não fazemos ideia do que é plenitude, né? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer observação aqui. Hum, eu acho que falei tudo. E aproveitar para falar, né, para o pessoal que está chegando agora, que está assistindo pela primeira vez essa série, é uma das aulas da série, que eu chamei aqui, vocês vão encontrar a playlist Em Busca da Criança Interior. É uma série de aulas que fala do poder da emoção. Então, a gente está aí na 11ª aula, essa de hoje, que esclareceu bastante coisa, né, sobre como as emoções trabalham em nós, como nós reagimos a elas, como isso afeta a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, nossas atitudes, nossas crenças, né, e nosso estado de espírito mesmo, né? Como é que tudo isso influencia a partir de estímulos? São estímulos que nós fomos chegando, né, trazendo desde da simples, desde o simples estímulo visual até a questão do rito, né, que muito mais do que um simples símbolo, né? É uma soma deles todos e muito mais do que isso também. Uma soma de arquétipos que são imensuráveis, né? O próprio arquétipo, um único arquétipo é imensurável. Então, estudar isso ajuda você a entender quando você entrar num processo de autoconhecimento, porque você vai perceber como você está agindo e o que está te estimulando e o que você pode fazer para mudar a sua forma mecânica de agir.
Porque a gente acaba transformando todos esses estímulos em memórias que vão trazer um- um- uma atitude automática, reações automáticas. Mas, muito além disso, formas de pensar automáticas. Então, a gente fica no piloto automático, literalmente, se a gente não prestar atenção a isso. Se a gente não fizer esse trabalho interno para entender como, como a gente pode, primeiro, como a gente chegou nesse lugar que a gente está, para depois entender como a gente vai sair dele, né? Existem muitos recursos, óbvio, muitos recursos, terapias, ou não, outros recursos, tá? Que eu não vou falar agora, é muita coisa, mas principalmente entender que a cura depende de você mesmo. O terapeuta, toda a medicina, toda a medicina, as terapias alternativas, né? Todas as filosofias ou outros conhecimentos que a gente pode agregar, eles são auxiliares, mas quem decide, no final da história, é você, é você. A lei da atração diz que tudo gira em torno de nós, porque nós atraímos tudo que existe. Então, se a gente sabe disso e sabe a influência que a, vamos entrar assim mais a fundo, a influência que os meios de comunicação e as tradições transformadas, adaptadas, exercem em nós na atualidade, a gente precisa olhar isso com critério e selecionar o que é bom para nós. Você já começa com uma seleção, você já começa a mudar a sua atitude de passividade e permissividade, né? Porque você está permitindo que o entorno te estimule com qualquer coisa, você está aceitando tudo que vem, né? E isso está influenciando a sua forma de ser, agir e pensar. Na verdade, é pensar, sentir, agir e ser, né? Mas, enfim, está influenciando. Então, nós precisamos dizer: chega, parei, não é isso que eu quero para mim. Então, a gente precisa ter o que eu chamo de poder pessoal. O poder pessoal é isso: é você decidir que acabou, que a partir de hoje sou eu que sou responsável por mim mesmo. Sou eu que decido o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sou. E se tem algo impedindo você de ser e que está dentro de você, cabe a você descobrir o que é. Aí usa as ferramentas, como eu falei, e faz a mudança, e toma a decisão. E, como a gente viu, né, Margarete estava na aula do Vivências de Poder, quando a gente falou da constância. Essa é a importância da constância, porque é muito difícil a gente conseguir manter a constância se a gente é bombardeado de convites para aquilo que não é bom. Então, a constância, ela é uma das primeiras, a primeira, né? A primeira tarefa do Hércules é manter a constância.
ser firme naquilo que se quer, sem voltar atrás, para alcançar os nossos objetivos. Porque eu acho que todo mundo quer ser feliz, né? A gente quer ser feliz. A gente quer ver um mundo melhor. Então, começar com a gente. E a gente vai mudar o mundo assim. Porque nós vamos emitir toda essa vibração de amor, de alegria, felicidade, paz, para o campo mórfico. E aí, quando a gente está meditando, está orando, enfim, está confraternizando numa ceia de Natal, com sinceridade amorosa, a gente está mandando isso para o campo mórfico. E a gente vai mudar o mundo assim. É só assim que o mundo vai mudar. Nós somos peça-chave na mudança, na transformação, na transição. E vejam que todo ano a gente passa pelo ritual do Natal. Todo ano. O planeta inteiro. Cada um tem um tipo de Natal diferente, né? Tem uns natais aí de bem diferentes, mas eu acredito que a maioria da humanidade tem a festividade do Natal de alguma forma. E se não tem o Natal, tem outra que vai incluir esses mesmos elementos, vai incluir a, a dança, vai incluir o fogo, vai incluir o dourado, vai incluir as cores, o vermelho. Observem as culturas pelo mundo. E o Natal não é o único que tem essas cores, né? Que tem esses elementos, tá? Então é isso. Gratidão, Margarete. Sua presença aqui é fundamental. Gratidão também, Analice. Muito bom vocês estarem aqui, porque saber que eu estou falando com vocês já é ótimo, maravilhoso. Ah, gratidão, seu Oliveira. Então, olha, eu vou deixar, acho que eu já consegui falar tudo, né? No final acabou dando 2 horas, não tem jeito, gente. Eu tento, eu tento mesmo, mas eu não consigo, tá bom? Então, bom, dica para vocês que tem aí essa questão do horário. Quando vocês forem assistir a aula que foi gravada, né? Porque ao vivo não dá para fazer isso. Acelerem o vídeo, porque eu falo assim, devagar, né? É o meu jeito. Mas vocês podem ouvir mais rápido e aí o tempo vai diminuir, tá bom? Então, olha, eu vou agradecer a presença de vocês que estão aqui ao vivo e vou agradecer a vocês também que estão vendo, assistindo as aulas gravadas, que estão empenhados nessa mudança, nessa transformação, através do conhecimento, através do autoconhecimento, através de intenção, né? Eu vou fazer uma aula sobre intenção. Acho que vai ser o próximo, não vou prometer, não. Mas preciso fazer uma aula sobre intenção. Mas que essa intenção continue, que vocês continuem perseverantes, com compromisso, né, na sua evolução espiritual, no seu crescimento, porque é para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente nasceu, para isso, para evoluir, tá bom? Então, gratidão, espero ter sido contribuição positiva na sua vida, na sua busca, no seu crescimento espiritual, e todos, né? Todos junto. Namastê, gratidão, amor e luz.